Hoje eu vou falar sobre a cor na animação. Tem muita gente que ainda não compreende muito bem o que um textual artist ou look development artist faz em um filme de animação. E para poder explicar, eu comecei a escrever um texto no começo desse ano, um texto chamado Cor na Animação, a Importância de um Textual Artist. E assim, o texto ele ficou um pouco grande e ainda não consegui elaborar direitinho, mas assim que ele estiver bem redondinho eu vou postar no meu site em português e inglês para quem estiver interessado nesse assunto. Mas enquanto eu não tenho tempo para organizar isso, eu decidi vir aqui bater um papo com vocês e explicar isso de uma forma bem resumida. Então, vamos lá. No final do século XIX e início do século XX, quando a fotografia e o cinema evoluíam, várias foram as tentativas de trazer cor para aquelas imagens que eram inicialmente monocromáticas, eram preto e branco. A vontade de ver aquilo acontecer era tanta que a galera pintava à mão, pintavam fotos à mão, pintavam os filmes à mão, frame a frame, direto na película. Imagina o trabalho que não dava pintar cada um. Esse era o efeito especial da época. Essa galera foi muito criativa e experimentava várias formas de fazer aquilo possível. Orgulhosamente, entre as várias pessoas que pintavam o filme às mãos, o nome que se destaca é da francesa Elisabeth Tullier. Em 1897, ela fez um teste e apresentou isso ao público e a galera pirou. Todo mundo queria ver o filme colorido assim como ela fazia. Então, já que a demanda era grande, ela criou um workshop para passar o conhecimento dela para outras pessoas e os alunos do workshop acabaram virando também os seus funcionários. Então ela tinha uma equipe composta de 200 mulheres para fazer pintura direto na película e essa equipe de mulheres da Elisabeth Tullier coloriram vários filmes para a época. E o cliente mais forte da Elisabeth era o Méliès, que era um Michael Bay da época, que adorava um efeito especial, então ele não perdeu a oportunidade, ele queria também ver os filmes dele de forma colorida. E entre os vários filmes que elas pintaram, eu posso destacar aqui o A Viagem à Lua, que é um clássico do Méliès, que foi colorido por parte da equipe da Elisabeth. Mas pintar o filme na mão era um processo muito demorado e cada cinema recebia uma cópia do filme e cada cópia tinha que ser pintada na mão, não tinha como copiar aquelas cores. Depois de várias tentativas e experimentos, a primeira técnica de colorização a suceder surgiu na Inglaterra, foi a Kinemacolor. A Kinemacolor usava uma espécie de filtro ou gelatina para gerar uma corzinha. Não era 100% perfeita, mas já era bem melhor do que pintar o filme na mão. Essa técnica foi comercializada para os cineastas da época. O problema é que nem todas as salas de cinema tinham o equipamento necessário para reproduzir essas imagens coloridas. E era muito caro substituir os projetores de cada sala de cinema. E além do mais, essa gelatina, esse filtro que era usado para criar essa cor na película, ela craquelava e perdia a qualidade. Então, não vingou muito. A Kinemacolor ela teve sim o seu momento de sucesso, só que ela tinha uma concorrente chamada Technicolor, que vocês provavelmente já conhecem. Inicialmente, a Technicolor também reproduzia a mesma espécie de colorização que a Kinemacolor, com duas cores. Só que, paralelamente, a equipe deles foram experimentando outras coisas. No final da década de 20, a equipe da Technicolor desenvolveu uma técnica composta de 3 tiras RGB, vermelho, verde e azul. Era uma técnica bem melhor e super colorida porque ela fornecia todas as gamas de cor.
Não vou explicar detalhadamente como funciona cada uma dessas técnicas, mas eu vou deixar na descrição algum link de algum vídeo ou algum artigo para vocês que têm interesse em aprofundar nesse assunto. As primeiras máquinas com 3 fitas da Technicolor, elas não estavam à venda e eram muito pesadas. Então, todos os estúdios que queriam ter os seus filmes coloridos com a técnica da Technicolor tinham que não somente alugar as câmeras da Technicolor, mas também trazer a equipe de câmera, luz, maquiagem, supervisor de cor, figurinista, tudo um pacotão, uma equipe completa para garantir que os filmes seriam feitos da forma correta. Bom, como eu disse no início, esse vídeo é sobre a cor na animação. Então eu não vou discutir aqui sobre a cor no cinema com atores, mas vale sim fazer uma menção honrosa ao Mágico de Oz, que foi um filme de 1939 e soube utilizar muito bem a transição entre um filme monocromático e um filme colorido. Em 1931, um dos donos da Technicolor, o Herbert Kalmus, muito espertamente, ele decidiu ir lá no estúdio da Disney para poder vender a técnica deles. Então é aqui que inicia oficialmente a cor na animação. Na época, todos os curtas produzidos na Disney ou em outros estúdios eram preto e branco. E no momento em que o Herbert foi no estúdio vender a técnica, o Disney estava produzindo um curta chamado Flowers and Trees, que é Flores e Árvores. Esse curta estava bem no inicinho e o Disney decidiu testar, assim, fazer um testezinho para ver como ficaria o filme colorido. E foi mind-blowing. Então o Disney aceitou contratar a equipe da Technicolor para dar sequência a esse filme e fazer ele todo colorido. Em 1932, o Disney lança o Flowers and Trees com a técnica da Technicolor e ele foi não somente o primeiro curta de animação utilizando a técnica da Technicolor, mas também o primeiro curta de animação a ganhar um Oscar. O Disney, que não era bobo nem nada, ele decide fazer um contrato de exclusividade com a Technicolor. Ou seja, dos anos de 1932 até 1935, somente a Disney poderia usar essa técnica de 3 cores. Enquanto os outros filmes poderiam contratar a Technicolor, mas ainda utilizando somente a técnica de 2 cores. Então, de 1932 a 35, os curtas da Disney, os Silly Symphonies, eram coloridaços. E os outros curtas produzidos pela Max Fleischer ou pela Ub Iwerks ou outros estúdios eram todos pálidos. E isso rendeu um super destaque para a Disney e também outros Oscars. Mas mesmo com toda a tecnologia da Technicolor, os desenhos ainda eram pintados à mão. Então o Disney teve que expandir o departamento dele de Ink and Paint, que já existia na época, só que bem menor, uma vez que os filmes ainda eram feitos em preto e branco. Inclusive, a mulher do Disney, ela era secretária do departamento de Ink and Paint. Eles se conheceram em 1925 e eles ficaram juntos até 1966, quando o Disney faleceu. E esse departamento de Ink and Paint da Disney era composto somente por mulheres e mulheres abaixo de 25 anos. Elas pegavam os desenhos dos animadores e com o ink, com o nanquim, em uma folha de acetato, elas reproduziam um desenho e no inverso da folha elas pintavam. Então era um processo muito delicado
porque tinha que respeitar a linha do animador. Então, não era um trabalho fácil, era um trabalho bem artístico. Once they are okayed, the thousands of pencil drawings go to the inking department. Here, hundreds of pretty girls, in a comfortable building all their own, well lighted, air-conditioned throughout, cover the drawings with sheets of transparent celluloids. Then they painstakingly trace every line of every drawing in ink, following exactly in every detail the original animation drawings. Now the picture moves into its final stage, color. The inked celluloids next go to the painting department, where more pretty girls apply the final colors on the back. Como o acetato na época era caro, eles reaproveitavam entre um filme e outro, ou seja, eles lavavam, terminou o filme, lavavam o acetato para utilizar em outro filme. Então, assim, muita coisa foi perdida e são raros esses acetatos pintados à mão. E são valiosos hoje, quem tem. Então agora eu quero levantar aqui uma polêmica. Hoje em dia, todo mundo que se interessa por animação conhecem os animadores clássicos da Disney, que eram ótimos artistas. Eles ficaram reconhecidos, principalmente o chamado Nine Old Men. Eles recebiam créditos nos filmes, mas as mulheres do Ink and Paint, ninguém sabe. E agora eu pergunto, você prefere ver um filme em preto e branco, só na linha, ou colorido? Então, anos depois, algumas cartas e depoimentos dessas mulheres revelaram que elas chegavam a trabalhar 85 horas por semana, sentiam saudades de casa, viam o sol nascer e o sol se pôr. Elas faziam um trabalho que era importante, mas não era valorizado. Então, esse ano de 2017, Melissa Johnson, ela escreveu um livro dedicado a essas mulheres. Eu não li, mas eu espero poder ter acesso a esse livro em breve. Enfim, o processo de Ink and Paint ele foi utilizado em vários filmes da Disney no início, e esse mesmo processo de Ink and Paint era também utilizado em outros estúdios. Currently working with the same colors, the shades that all are using must match perfectly. Any variance in color will be noticeable on the screen. In filling in the outlines, the figures are reversed as the paint is applied, so the cells, when placed before the camera to be photographed, will present a smooth, glossy surface with no suggestion of paint or brush lines. Now the characters must be provided with a fitting environment. No final da década de 50, o Ub Iwerks, que já havia trabalhado com Disney, mas isso é outro assunto, começou a testar o Xerox, ou seja, eles pegavam os frames dos animadores com Xerox, copiavam na folha de acetato e as mulheres tinham que somente pintar. Com isso, com o uso do Xerox, eles puderam eliminar o processo de ink, que era bem demorado. O primeiro filme que é possível ver essa transição entre o ink e pro Xerox é o 101 Dálmatas. O Disney ele não gostou do resultado, mas funcionou muito bem. Era um filme moderno, com uma trilha sonora moderna, com uma história moderna e também um estilo moderno. E os desenhos feitos para TV naquela época, como da Warner, Hanna-Barbera, etc., eles ainda usavam o Ink and Paint. Inclusive, uma curiosidade, a primeira temporada do Bob Esponja, ela foi toda feita com Ink and Paint. E na segunda temporada a gente já pode ver a transição entre pintura na mão e digital. Já a Disney, em 1988, o filme Oliver e seus companheiros foi o último pintado totalmente na mão. E o último, com o departamento de Ink and Paint, foi o Pequena Sereia. E ele só não é considerado o último pintado à mão porque a última cena do arco-íris já foi digital. Foi um teste que eles fizeram e um teste que sucedeu e que começou a ser utilizado a partir de então. Os filmes que vieram depois da Pequena Sereia, eles foram coloridos com o CAPS, que é o Computer Animation Production System. Todos os filmes a partir de então começaram a ser pintados digitalmente, só que somente em 1994 a Disney revelou ao público que os filmes estavam sendo coloridos no computador porque eles tinham medo de que as pessoas perdessem o encanto pelos filmes quando soubessem que tinha computador envolvido no processo de criação. Essa técnica foi utilizada até 2004 e depois disso, com o surgimento de tablets, Cintiq, etc.,
A animação também começou a ser feita digitalmente utilizando o Toon Boom. Agora que chegamos na década de 90 na nossa cronologia da cor, começa um novo capítulo, a animação 3D. Então, o primeiro filme de animação foi o Toy Story, 95, que inclusive eu fui no cinema ver, revelando a idade. Só que antes do Toy Story, a Pixar, elas já haviam produzido, acho que 5 curtinhas. E esses curtinhas serviram como laboratório de como produzir um filme. Então, nos créditos do Toy Story, um texture artist ou look development artist, como nós conhecemos hoje, era conhecido como CG painter ou shader. Hoje, eu acho que ninguém usa mais esse termo. Enfim, e sem esses artistas, o filme seria cinza, porque quando você modela algo no computador, é todo cinza. E se não fossem essas pessoas para pintarem e criarem um material, seria um filme totalmente boring. Então, na medida que o 3D foi evoluindo, vários softwares foram surgindo. Inicialmente, a grande parte dos filmes eram feitos com Photoshop ou com algo similar ao Photoshop. E hoje, felizmente, existem vários softwares como o Mari, Substance Painter, 3D Code, o Mudbox, ZBrush, etc. E para quem não sabe, eu comecei minha carreira como animadora e fiquei 6 anos animando. Em 2011, quando eu comecei a estudar 3D para valer, eu fui no cinema assistir Rango e aquilo foi para mim mind-blowing, porque aquelas texturas dos personagens eram muito maravilhosas, eram muito realistas e eu fiquei super encantada. A textura desse filme foi muito marcante para mim e eu decidi ir atrás para saber como foi feito, quem fez e com que técnica. Daí eu descobri a Mari, da The Foundry, que foi desenvolvida durante o Avatar. Eu acho que o Avatar foi o primeiro filme do Mari. E o Justin Holt, que era o artista que criou aquelas texturas para o filme Rango. Não todo, mas assim, dos personagens que mais me marcaram. E ele virou meu ídolo, assim, minha inspiração. Eu tive a honra de conhecer o Justin e agradecer ele por ser uma inspiração para mim quando eu comecei a trabalhar na Sony. E mesmo com 3D, quem continua levando os créditos são geralmente os animadores. E assim, todas as áreas funcionam juntas e deveriam ser igualmente valorizadas. Enfim, para você que chegou aqui até o final, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão gigante e que eu tenha compartilhado algo de bom com vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos, um abraço bem animado e até a próxima!